Orando com o Santo do Dia, 25 de janeiro. Celebramos hoje a conversão do apóstolo São Paulo. O calendário litúrgico une numa só solenidade os apóstolos Pedro e Paulo, no dia 29 de junho. Mas a luz de Pedro como vigário de Cristo sombreia um pouco a figura gigantesca de Paulo, que teve um papel tão decisivo na história da igreja primitiva. Deus é verdadeiramente admirável em suas obras. E quem poderá perscrutar os seus caminhos? Seus caminhos são de misericórdia e de amor. Convida pobres pastores a serem os primeiros visitantes de Jesus. Fala aos reis magos por meio de uma estrela e os conduz ao presépio. Elege pobres pescadores para serem colunas e fundamentos de sua igreja. Transforma o acirrado perseguidor, que era Paulo, no maior apóstolo de todos os tempos. Bem merece este acontecimento ser celebrado na liturgia. Por isso a igreja celebra com toda a justiça a conversão de São Paulo. Até porque a conversão de São Paulo é uma cena sobrenatural. Paulo, cujo nome era Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, região da Turquia, onde naquele tempo havia uma colônia de judeus. Ele próprio se dizia da tribo de Benjamim e, ao mesmo tempo, desfrutava do título honroso de cidadão romano. Pertencia à seita dos fariseus, que eram os mais fiéis às tradições judaicas. Possuía talentos extraordinários, bons e nobres sentimentos, aliados a uma força de vontade inquebrantável. Era um homem de convicções, e pelas suas convicções ele dava a vida. Não era um homem mau. Ele acreditava que o que fazia era o certo. Ele tinha convicção que aquele era o lado certo. Depois da instrução básica recebida em sua terra natal, ele viajou para Jerusalém a fim de se formar na mais autêntica tradição bíblico-judaica. Teve um mestre excepcional, o célebre Gamaliel, homem que gozava de alto prestígio pelo saber e pela integridade de vida. É difícil definir se Paulo esteve em Jerusalém no período correspondente à pregação de Cristo, pois seria difícil explicar como ele não o tivesse conhecido, dada a popularidade de Jesus em toda a Palestina. O crescimento rápido da Igreja de Jesus de Nazaré, o aumento do número dos discípulos de Cristo, fizeram com que no coração de Saulo ardesse ódio mortal aos cristãos, por ele considerados traidores da pátria e da religião judaica. Essa era a convicção dele e ele dava vida por isso, daria vida por isso. Jesus não o escolheu por acaso. Homem de grande talento, mas de grande convicção, capaz de se doar, de se entregar até a morte. Os Atos dos Apóstolos fazem menção dele pela primeira vez, quando da morte do diácono Santo Estevão, o primeiro mártir
do cristianismo. E Saulo, o jovem Saulo, aparece na cena como aquele que guardava as vestes dos apedrejadores. Na verdade, é um gesto, ele estava ali, esse gesto pode indicar que ele estava ali não como alguém que foi assistir, mas ele estava ali como uma autoridade constituída pelo Sinédrio. E, portanto, aquelas túnicas, aqueles mantos colocados aos seus pés, significavam dizer que a autoridade judaica aprovava e autorizava aquele apedrejamento. E Saulo conhecia Estevão. Os dois se conheciam bem, porque Estevão também estudou na escola rabínica de Gamaliel. Ambos se separaram pelo caminho do farisaísmo e o outro conheceu desde muito cedo o caminho e seguiu com Jesus. O testemunho de Estevão é decisivo, porque quando Estevão se ajoelha e ele vê o céu aberto, o céu se abriu, e ele viu a justiça de Deus diante de si, aquela cena mexeu com a estrutura de Saulo, porque aquilo que ele buscava, Estevão tinha encontrado. E o testemunho de Estevão, o testemunho que Estevão deu, convenceu Saulo de que, de fato, Estevão encontrou aquilo que ele buscava do lado errado. E aí, depois desse apedrejamento, ele segue para Damasco. E foi aí que se deu toda a cena. De fato, mais ou menos 6 anos depois da morte de Cristo, Saulo tinha recebido a incumbência por parte das autoridades judaicas de ir a Damasco, capital da Síria, prender todos os cristãos que aí encontrasse e levá-los a julgamento e à morte em Jerusalém. Deus, porém, espreitava-o no caminho. Enquanto viajava com seus companheiros, de repente, Saulo viu uma luz vindo do céu que o envolveu em claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. E este respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e ser-te-á dito o que deves fazer. Seus companheiros de viagem haviam se detido, mudos de espanto. Eles ouviam bem a voz, mas a ninguém viam. Saulo levantou-se do chão e, embora tivesse os olhos abertos, não enxergava. Conduziram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Vivia em Damasco um discípulo de Cristo, chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão: vai à rua direita e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias partiu, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares repleto do Espírito Santo. Imediatamente
ele foi batizado, como é narrado em Atos 9, 4 a 18. E aquele que antes era um perseguidor, transformou-se em pregador da causa de Cristo. Apóstolo que tanto se identificou com Cristo a ponto de dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Que história verdadeiramente extraordinária, sobrenatural. A conversão de São Paulo. E ele se tornou o grande, o maior de todos os arautos do Evangelho, levando, de fato, para os gentios, para o mundo pagão, a boa nova do reino de Deus. Que a conversão de São Paulo sempre nos inspire a acolher a palavra de Jesus, que diz: o tempo se cumpriu. Não há mais tempo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo, rogai por nós. Assista nossos vídeos, Orando com o Santo do Dia, um caminho maravilhoso para fortalecer a nossa fé e o nosso seguimento a Cristo. Compartilhe com seus amigos. Obrigado, Deus lhe pague, até o próximo.